Hoje a secretária de saúde do município. Isso, Carlos, né? Mais uma vez a secretária de saúde, Cristiane Gonçalves, aqui com a gente. Cristiane, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia a todos os ouvintes, obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, tratando desse assunto que é pauta rotineira, né, de todos nós, que é a saúde. E de antemão, gostaria de pedir desculpas aos ouvintes se ouvirem uma tosse. Eu estou com um resquício de uma tosse ainda persistente, peço desculpas por isso. Tudo bem, Cristiane. Até antes mesmo, a Cristiane nem deu bom dia, já estava chegando aqui participações, né? O pessoal vendo a Cristiane aqui na live. Cristiane, a princípio, para a gente começar a nossa entrevista, né? A gente vai falar aí das demandas da saúde, né? Diversos ouvintes reclamaram e a gente pontuou aqui algumas questões, mas acho que a questão, né, que mais está se tratando hoje, aí, principalmente que a gente já viu, né, nos grupos de WhatsApp, nas conversas, é a questão do fórum que aconteceu no dia de ontem, né, com a participação da doutora Mara Lúcia, que levantou diversas questões importantes, né, até a doutora Mara Lúcia enfatizou, né, da preocupação dela, né, quanto a essas pontuações que ela fez no dia de ontem. Ela falou de diversas falta de repasses, né, para a Santa Casa, para a Casa do Caminho, alguns atrasos de pagamentos, e o que acho que mais chamou a atenção dentro dessas falas dela é a questão da não renovação de um convênio para manutenção de alguns leitos de UTI, né? São aí no total 6 leitos de UTI, que segundo a Santa Casa também durante esse fórum foram fechados esses leitos. Então eu vou pedir para que você explique essas questões que foram apresentadas ontem, né, pela doutora Mara. Eu imagino que isso já tenha, né, sido do seu conhecimento. Sim, com certeza. Eu justifiquei a minha ausência por questões de reuniões da CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, que essas reuniões elas já são programadas durante todo o ano e não existe possibilidade de substituição do secretário de saúde, já que é uma instância deliberativa e precisa da presença dos 27 secretários da macro-região Triângulo Sul, e nessas reuniões trata-se de assuntos tanto da macro quanto das micros, né? Então, eu solicitei a alteração da data, não foi possível, infelizmente eu não pude estar no momento do fórum para dar as explicações pertinentes. Deixo aqui o registro do meu respeito, né, pelas entidades, pela doutora Mara, pela instituição do Ministério Público, né? A gente tem sempre uma parceria muito saudável de diálogo e discussão dos assuntos, principalmente da saúde, e algumas informações ficaram um pouco incompletas, digamos assim. O município vem passando por queda de arrecadação desde o primeiro trimestre do ano. Isso com certeza iria refletir nos repasses advindos de recursos ordinários, que são esses recursos dos convênios. Vale aqui ressaltar que nenhum recurso de ordem vinculada, ou seja, dos repasses de resoluções, de portarias, dos contratos SUS, que são as produções que os hospitais ofertam, isso não foi deixado de fazer nenhum repasse. Inclusive, a produção dos hospitais recebem uma contrapartida do município no percentual de 51% de toda a produção executada. Isso também continuou sendo feito o repasse e é uma questão inovadora no município de Araxá. É um dos únicos municípios no país que fazem essa complementação de tabela SUS, porque a gente tem ciência da defasagem, né, e de que os hospitais necessitam dessa complementação para arcar com as suas despesas rotineiras. Vale ressaltar também o que foi dito lá em relação aos custos com os médicos no município. Eles esqueceram de mencionar que parte desses médicos são os médicos que atuam nos hospitais e são arcados pelo município. Todas as escalas de especialistas, com exceção da escala de pediatria e ginecologia e obstetrícia, que é um convênio à parte da Santa Casa, esses profissionais são pagos pelo município. As escalas de cirurgia geral, de ortopedia, nefrologia, enfim, todos os especialistas que prestam os plantões na Casa do Caminho, na UPA e na Santa Casa, né? Então, esse valor que eles consideraram discrepante dos repasses para os hospitais, tem que contabilizar isso, né? Eles esqueceram também de mencionar que durante todos esses meses da não obediência do cronograma de desembolso pela prefeitura, nós sentamos com os 2 hospitais, fizemos repasses parciais dentro da disponibilidade orçamentária e financeira do município.
né? Então, quando menciona que uma parcela de 2 milhões não foi repassada, eles esqueceram de mencionar que parte dessa parcela foi repassada sim. Esses convênios que foram firmados no início do ano, final do ano passado, início desse ano, a gente fez um planejamento diferente do que era o usual. Ao invés da gente fazer repasses mensais, nós fizemos um cronograma de condensar o custo mensal em um número menor de parcelas. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Ou seja, as parcelas de março, que foi mencionado que estava atrasado, mas esqueceram de mencionar que as 2 anteriores contemplavam mais meses do que além de março. Entendeu? Então, esses repasses parciais estão sendo feitos, as negociações estão sendo feitas, né? O município não está na inércia. Eu estou, particularmente, fazendo as reuniões com a Secretaria de Fazenda, que depois da promulgação do decreto, criou uma comissão que analisa rotineiramente os repasses, os custos e gastos do município, principalmente recurso ordinário. Tudo isso tem sido levado para a Secretaria de Fazenda, então a gente precisa compartilhar essa responsabilidade, né? E os hospitais estão a par de todas as situações. Outra questão muito importante que falaram foi do município ter inflacionado o valor dos plantões médicos. Quando da edição do último credenciamento, e todos os credenciamentos, a gente segue essa ordem esse regramento de uso do recurso público, que é cotação e fazer estudo de mercado. Todo o processo tem um estudo de mercado. Cristiane, deixa eu só contextualizar os ouvintes, né? Porque lá durante o fórum foi dito que a oferta que o município está fazendo de salário hoje, né, onera para que os hospitais particulares contratem. Inflacionou o mercado. Eles usaram esse termo, né? Inflacionou Isso. o mercado, onera para que os hospitais particulares contratem médico. E com isso colocaram, foi dito, né, que seria então essa inflação tem dificultado às vezes uma questão financeira dos hospitais particulares. Só para isso, exatamente. E aí cabe a justificativa do estudo de mercado que é feito no início do credenciamento. E a gente tem que lembrar que esse último credenciamento a gente ainda estava em período de pandemia. Então a oferta muito baixa de profissionais. A alternativa que utilizamos foi, apesar do estudo de mercado, estar balizando esses valores. A gente não fez nada fora do estudo de mercado. Só que naquela oportunidade, realmente, estava com o preço acima pela falta de oferta de profissionais. Então, cabe colocar aqui que, recentemente, fizemos um novo estudo de mercado e teve uma deflação desses valores, né? Nós reduzimos. E essa deflação também foi passada para os hospitais filantrópicos, que fizeram também os seus estudos de mercado, inclusive utilizando do know-how da Federa Santas, que é uma instituição que atua a nível nacional, e a gente balizou a redução desses valores, né? Então, foi esquecido também de mencionar isso. Cristiane, e aí voltando lá um pouquinho no início no que a gente falou sobre a questão dos leitos da UTI. Esses 6 leitos que até a doutora Mara fez uma breve explicação, que eram leitos que não eram habilitados pelo SUS, né, quando da pandemia. Então, depois houve uma permissão para que esses leitos a prefeitura pudesse ampliar com o custeio, né, da prefeitura através de um convênio. E esse convênio até então não havia sido renovado. Inclusive, a doutora Mara diz que o município, né, que já houve ali uma tentativa de algumas tratativas, mas que não houve resposta do município para a renovação desse convênio, para poder ativar novamente esses 6 leitos. E a Santa Casa informou então que fechou esses 6 leitos de UTI, o que a doutora Mara Lúcia também lamentou, né, por ter um impacto muito grande na região. Certo. Desculpa. Fica à vontade. Sobre essa questão de leitos, no meu entendimento, na minha análise, a gente não pode falar em redução de número de leitos, uma vez que os 10 leitos habilitados na Santa Casa, habilitados no Ministério da Saúde, continuam ativos. O que a gente tinha era um plus, era um a mais que veio da época da pandemia. Cessada a pandemia, o Ministério da Saúde deixou a alternativa dos municípios que tivessem possibilidade de manter a habilitação desses leitos, o que na época não foi possível porque a Santa Casa não atendia os critérios. Então, esses leitos não foram habilitados pelo Ministério da Saúde, ou seja, nós não perdemos leitos, eles não existiam para o Ministério da Saúde.
É importante deixar isso claro. Ele não é custeado pelo SUS, para as pessoas poderem entender. Isso, né? Quando ele foi desabilitado, passada a pandemia, ele não era mais custeado pelo SUS. O município, entendendo a necessidade e que naquele momento a gente ainda estava necessitando aqueles leitos, passou a custear esses 6 leitos. Em julho, findou-se esse prazo, né, de convênio. Eu e o Ivan, eu fui pessoalmente à Santa Casa conversar com ele, e na oportunidade ele viu a necessidade de fazer uma readequação física do espaço físico, inclusive era uma questão pontuada pelo Ministério da Saúde, e ele falou: no momento nós não vamos renovar o convênio porque eu preciso desse prazo. E é muito honesto da parte do hospital. Como que ele ia assinar um convênio se ele não tinha possibilidade de utilizar o espaço físico, né, que estaria em reformas? Então nós acordamos consensualmente que naquele momento não seria possível assinar uma renovação desses leitos. Mas isso não significa que no futuro a gente não vá discutir e renegociar tais leitos, depois que eles estiverem com a estrutura física adequada. Então, não foi por falta dessa renovação do convênio. Então, houve uma contrapartida da Santa Casa também na não renovação desse convênio. Exatamente. Foi por parte do prestador que viu a oportunidade. Havia o interesse do município em renovar esse convênio? Existe o interesse. Caso a Santa Casa, existe o interesse. Existe o interesse do município. Agora, nessa situação, quando retornarem, né, quando adequarem, a gente vai solicitar a visita da vigilância sanitária, ver se está tudo adequado, para a gente voltar à negociação dentro da disponibilidade orçamentária e financeira. Essas readequações, a Santa Casa chegou a solicitar isso para que a prefeitura fizesse? A Santa Casa chegou a pedir uma verba para que a prefeitura fizesse essas readequações para poder manter esses 6 leitos de UTI? Na verdade, a condição de manutenção dos 6 leitos a necessidade de fazer a reforma já era pontuada há muito tempo pelas fiscalizações da vigilância sanitária. Só que, no momento, eles preferiram interromper para possibilitar a implantação de 10 leitos, o que é mais interessante para o hospital. Se eles mantivessem daquela forma, eles não teriam possibilidade de implantar 10 leitos, somente os 6 que tinham a estrutura física adequada. Quer dizer, como que o hospital vai custear essas reformas? Isso foi... Com recursos próprios. Ah, entendi. Cristiane, ainda também sobre a questão da Santa Casa, né, foi dito também de alguns pagamentos pendentes, né, como alguns atrasos de pagamentos, inclusive referente à prestação de serviços de lavanderia, esterilização, serviço de endoscopia, e que esses atrasos vêm desde 2022. Também foi dito de um convênio de um valor de 7 milhões, que é o que você disse que está com as parcelas em atraso. Né, que foi pago somente uma parcela em março desse ano, né, que é ali da questão do pagamento dos profissionais da área a ala da maternidade, clínica médica, pediatria, UTI, né, então foi feito através desse convênio. Sim, é esse convênio que eu estou te falando que a gente está fazendo parcelas mensais e não as parcelas condensadas. Mas o porquê que isso está em atraso? A gente colocar essa questão dos serviços, da lavanderia, o porquê que a prefeitura precisou atrasar esses pagamentos, tanto essa questão dos atendimentos médicos foi colocado, quanto esses referentes a esses serviços de lavanderia, esterilização. Pela questão da dificuldade orçamentária que vem desde o início do ano, né? Isso aí são todos recursos ordinários do município. Não tem recurso vinculado, entendeu? Então, os recursos vinculados, que são de resoluções, contratos SUS, portarias, todos esses foram repassados. E o município não consegue, Cristiane, às vezes fazer a modificação das contas com a autorização da Câmara? Isso já foi pensado, já foi discutido também com o prefeito e com o Arnildo, secretário de Fazenda, para não deixar essas questões, porque até o que a gente já disse aqui, também no dia que o prefeito estivemos aqui, né, falamos sobre isso, que numa questão de uma queda orçamentária, os últimos a sentirem uma queda orçamentária tem que ser a população. E nesse ponto que a gente vê, né, pelo não repasse, né, até depois a gente vai entrar na questão da Casa do Caminho também, o que dificulta alguns atendimentos, quem acaba sofrendo é a população, né, que aguarda por atendimentos, que aguarda por consultas, e o atraso no repasse dificulta outros trabalhos pelos hospitais. Sim, nós temos plena consciência disso. Eu tenho conversado bastante no gabinete com o prefeito, com os assessores. Nós fizemos um planejamento, foi apresentado, né, para a Secretaria de Governo, que por consequência repassou para essa comissão que agora está fazendo a gestão, né, dos recursos, enquanto vigorar o decreto que foi promulgado agora no final de agosto.
Tudo isso é pontuado, né? Mas a questão da falta de arrecadação de recursos ordinários impede essa transferência, né? Em dia. Igual eu estou dizendo, a gente está fazendo as transferências fracionadas, não condensadas nas parcelas pensadas originalmente, né? Que era o planejamento para esse nosso ano e que foi impedido de ser concretizado pela queda de arrecadação. Tá bom. Cristiane, eu vou te pedir um minuto, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para a gente falar também sobre a questão da Casa do Caminho, né? Ontem também foi tratado alguns atrasos de repasses da Casa do Caminho e com isso a falta de alguns atendimentos. A nossa live e o nosso WhatsApp já está aberto para que os ouvintes encaminhem aí as suas dúvidas, a sua participação. É isso aí, daqui a pouquinho a gente retoma então a entrevista aqui com a secretária de Saúde. Isso, Carlos, nós estamos recebendo a secretária de Saúde, Cristiane Gonçalves, estamos com o tema da saúde aqui em Araxá e nós começamos a entrevista falando sobre o fórum que aconteceu no dia de ontem, que teve aí repercussões. E Cristiane, até a gente voltando aqui no assunto, né, a gente fala, retrata aqui a fala da doutora Mara Lúcia, né, que é promotora de justiça e que demonstrou grande preocupação, né, durante a fala dela, lá durante o fórum na Câmara, e a gente fica até, assim, de certa forma preocupado, porque o Ministério Público, né, com certeza, o que a gente imagina é que a doutora Mara não ia, né, passar informações, né, a qual ela não tivesse ali, né, apurado, né, e colocado até pelas preocupações que ela demonstrou, que realmente há uma preocupação quanto a esse atendimento. E uma dessas situações, que é a Casa do Caminho, que hoje passa por uma intervenção, né, monitorada pelo Ministério Público, monitorada pela Justiça, a doutora Mara também citou algumas faltas de repasse, né, de algumas parcelas relativas a convênios. Ela citou de 9 parcelas em atraso que o hospital tem deixado de receber, né, de pacientes, e que esses pacientes estão cadastrados no SUS Fácil, né, e esses pacientes, isso tem dificultado para a abertura de internação de demais pacientes, né? Ela citou também que tem muitas pessoas, idosos, aguardando vagas na ala de reabilitação de longa permanência na cidade. Vamos por parte, vou pedir para que você comente primeiro essa falta, né, desses repasses, dessas parcelas que foi afirmado, né, pela doutora Mara. Sim, essas parcelas estão sendo negociadas, assim como da Santa Casa, a Casa do Caminho também. A gente está em ampla negociação desses repasses, né? Estudando alternativas, né? A utilização de recursos vinculados para cobertura desses custos. Tanto é que só houve falta de aceite de pacientes agora, que a gente não conseguiu fazer o repasse mensal dessa parcela que seria para custo desse insumo. Mas a semana passada nós conseguimos fazer um repasse parcial e está previsto para a data de hoje a complementação que faltava dessa parcela e mais uma nova parcela do mês de outubro. Né? Foi discutido já com a Casa do Caminho um cronograma de desembolso dessas parcelas. Futuramente, né, foi feito um aditivo de prazo desse convênio para execução desse recurso a parcelas a futuro. Isso foi informado no processo ontem, né, foi inserido no processo ontem de intervenção, porque em se tratando da Casa do Caminho, que está em intervenção judicial, tudo que a gente faz de negociação é pactuado e é colocado dentro desse processo judicial, né? Cristiane, até essa situação, né, é até preocupante, justamente porque a doutora Mara até cita, né, dessa falta da possibilidade de receber novos pacientes, justamente pela falta de pagamento, né? Porque a falta de pagamento tem dificultado, né, para comprar ali até ela cita alguns itens, né, que seriam necessários para receber esse pagamento. Então isso basicamente dieta. Nesse caso, Cristiane, não seria uma questão até emergencial de se colocar em questão do município, porque a gente está vendo uma situação onde pessoas estão ficando sem o atendimento. Ontem também foi dito da suspensão das cirurgias eletiva, a gente vai comentar sobre isso também ainda durante a entrevista, mas não seria então um caso de se colocar uma questão emergencial na cidade, visto essas situações de pacientes, né? Ontem eu acho que chama muita atenção a doutora Mara dizer que pacientes estão já com alta, né, mas ainda ocupando um local dentro da Casa do Caminho porque não tem uma vaga, por exemplo, na longa permanência. Ou que tem paciente, é uma questão à parte. Ou que tem pacientes aguardando uma internação e que a Casa do Caminho não consegue fazer essa internação devido a esses atrasos dos repasses, né? Essa questão da falta do aceite, da falta da possibilidade de aceite do paciente na Casa do Caminho vem acontecendo da última semana para cá.
quando a gente passou todo o planejamento de redução de custos e das prioridades para a Secretaria de Fazenda, para a comissão que está acompanhando. Isso tudo já foi passado, já é alvo de preocupação. A gente ainda não teve o tempo de resposta necessário, porque essa comissão está fazendo uma análise do orçamento da Prefeitura como um todo. A saúde é prioritária, eles têm ciência disso, o prefeito tem ciência disso, porque eu já passei essa questão, e a gente está trabalhando pontualmente. Então, é a prioridade zero, digamos assim, para a gente resolver. Tanto é que semana passada nós fizemos um repasse parcial, e hoje está previsto mais um. A gente tem conversado, eu tenho conversado bastante com a Carla em relação a essa dificuldade do aceite. Impacta também nas cirurgias eletivas. Essa questão do decreto, nós tivemos que parar provisoriamente. Decreto de contingenciamento. Para redimensionar todo o serviço do município, inclusive cirurgias, e coincidiu com o vencimento do credenciamento dos médicos. Porque as cirurgias, elas são pagas, os profissionais e os procedimentos dentro do credenciamento. Esse credenciamento, ele se encerrou em agosto. A gente estava trabalhando com o aditivo, né, com o reflexo financeiro, aditivo de prazo do credenciamento, com o reflexo financeiro, para a gente dar continuidade por mais um ano. Com o advento desse decreto, nós tivemos que suspender essas tratativas até que a comissão nos desse o aval de que era possível e qual valor seria possível ser aplicado nesse credenciamento até o final do ano. Então, coincidiu com essa data. A gente já retomou as cirurgias, porque já tivemos a resposta dessa comissão sobre o credenciamento dos plantonistas e dos procedimentos, bem como das cirurgias, as consultas dos especialistas também. Então, foi uma questão temporária e que já foi solucionada. A gente está com a participação da jornalista Regina Porfírio, Carlinhos. Isso, Regina conosco na linha, participa também da entrevista. Regina, bom dia. Bom dia, Carlinhos. Bom dia também a Bruna, o Chechel, a Natália, o Caio, o pessoal aí do jornalismo, os ouvintes do Indiara Notícias, e um bom dia especial para Cristiane, secretária de Saúde. Cristiane, eu estou acompanhando a sua entrevista com toda atenção desde que ela foi iniciada, porque eu fiquei sabendo com detalhes do fórum que teve ontem na Câmara de Vereadores, com a presença da doutora Mara, que é a nossa promotora de justiça, né? Você falou alguma coisa, Carlinhos? Não, pode seguir, Regina. Certo. Então, Cristiane, eu escutei a sua explicação quando você justificou a sua ausência do fórum, mas eu não fiquei muito assim, sabe, resolvida com a sua justificativa, não, porque eu acho que aquele fórum, por causa da presença da doutora Mara, da promotoria, você jamais poderia ter faltado a ele. Você sabe por quê? A doutora Mara fez vários questionamentos, ela fez inclusive, assim, alguma coisa que a gente pode considerar como denúncia sobre o atendimento da saúde municipal em Araxá, e você não estava lá para rebater, para explicar. E a doutora Mara é uma pessoa acima de qualquer suspeita, gente. A gente conhece a doutora Mara tem muitos anos, ela atua muito bem nessa área do Ministério Público em Araxá, e os questionamentos que ela fez ontem, e as denúncias que ela apresentou, eu achei extremamente graves, sabe? E as explicações que você tem dado à medida que a Bruna faz para você as perguntas, eu acho que não estão convencendo muito, não. Por exemplo, eu vou pegar por essa última sobre a questão do repasse para a Casa do Caminho, né? Quando você fala que esses repasses feitos pela Prefeitura têm um prazo para serem negociados, eu acho que repasse de dinheiro para o hospital não se negocia. Repasse de dinheiro para o hospital se cumpre, sabe? Tem que negociar repasse para o hospital, porque as pessoas estão sendo prejudicadas. Eu penso que é uma coisa assim que tem que ser explicada melhor, inclusive por isso é que eu achei que a sua falta ontem nesse fórum, você talvez fosse ali dentro daquele esquema do fórum, a pessoa mais importante, né, se você tivesse sido, porque
tinham vereadores, devia ter pessoal da prefeitura que trabalha nos setores, assim, médicos e das UPAs. A sua falta ontem lá foi extremamente ruim, sabe, Cristiano? Eu achei, porque você tinha que ter respondido, dadas as explicações que a doutora Mara pediu, porque ninguém conhece melhor o funcionamento da saúde de Araxá do que você, né? Então, isso aí tinha que ser nas suas mãos. Mas você explicou que não podia, que tinha outro compromisso, que era inadiável, ainda que eu pense, sabe, eu sou muito brava com essas coisas, até certo ponto, até muito severa. Eu acho que o compromisso seu primeiro, inicial, é com a Secretaria de Saúde, sabe? Eu penso que você não podia ter deixado de ir, porque as denúncias, os questionamentos feitos pela doutora Mara ficaram no ar, disse que já estão nas redes sociais, e vão prevalecer do que as suas explicações. Mas, enfim, eu não vou participar muito não, para não tirar o tempo aí. A Bruna fez uma pauta muito boa, baseada no fórum que a Bruna acompanhou presencialmente, e eu só quero lamentar você não ter ido, porque eu acho que a sua presença ali seria para dissipar várias dúvidas, sabe, para explicar várias coisas que estão acontecendo na saúde de Araxá. Está havendo muita reclamação na saúde. Eu penso que a saúde é um dos pontos fracos dessa administração, sabe, dos pontos que estão precisando de ter muito conserto. E sobre a questão que você falou, então, foi só essa dúvida minha, que os repasses para a Casa do Caminho, com certeza os da Santa Casa também, que tem que ser negociados, não tem não, sabe, Cristiane? Repasse para o setor de saúde não tem que ser negociado, tem que ser pago, tem que ser cumprido a tempo, porque o setor de saúde é muito difícil de ser administrado. Você está sentindo isso agora. Eu quero agradecer a presença sua. Bruna, eu não vou participar mais, porque senão vai acabar o tempo de vocês aí. Eu achei muito boa a presença da Cristiane, quero cumprimentá-la. Só fico com essa dúvida, sabe? A Cristiane jamais poderia ter faltado aquele fórum de ontem. Enfim, muito obrigada a todos. Tchau. Tchau, Regina. Muito obrigado pela sua participação. Cristiane? Muito obrigada, dona Regina, pelas palavras, pelos conselhos, né? Eu considero como conselhos, mas eu queria ressaltar que o meu compromisso em Uberaba ontem é um compromisso vinculado à Secretaria de Saúde. São reuniões convocadas pela Superintendência Estadual de Saúde. Os representantes, os secretários, os gestores, eles têm esse compromisso mensal e não, como eu disse, é uma instância deliberativa, ou seja, lá são definidas as ações de saúde vinculadas ao Estado e também à União. Eles têm um nível de comunicação com o nível central, um nível do Ministério da Saúde, e a nossa ausência é extremamente danosa para o município. Eu, antecipadamente, com mais de 2 semanas de antecedência, eu comuniquei ao vereador, que foi o promotor do fórum, da minha impossibilidade de estar presente, e ainda assim não foi possível, né, remarcar, ele justificou, enfim. Eu avisei também a doutora Mara que não estaria presente, ela estava ciente da minha ausência e da justificativa da minha ausência. Realmente concordo plenamente com a senhora quando diz que a minha ausência foi danosa, né? Eu teria que estar lá para dar os esclarecimentos que eu estou dando hoje, né, durante o fórum. Eu senti muito a ausência, mas impossível foi a remarcação da data, então eu sinto muito por isso. Cristiane, sobre a questão que a Regina pontuou dos repasses, você quer comentar? Sobre a questão, né, de ter que se fazer os repasses, né, e não a negociação, como você disse que tem sido feita. Mas cabe aqui aquela explicação que foi dada no início. Esse planejamento ele foi feito no final do ano, início desse ano, as tratativas desses convênios. Então, eles condensavam essas parcelas, né, em menos parcelas, para a gente não ter atraso realmente de compromissos firmados dos próprios hospitais com os prestadores de serviço que eles contratuam, né? Infelizmente, com a queda de arrecadação, esse cronograma não pôde ser cumprido. Daí a necessidade de renegociação de cronograma de desembolso e não da ausência de pagamento.
Entendeu? A gente está negociando o cronograma de desembolso desses recursos. Mas, Cristiane, é um fato que hoje existem pagamentos em atrasos para os demais hospitais. Desse cronograma pensado lá no final do ano e do início do ano. Tanto para a Santa Casa quanto para a Casa do Caminho. Sim. E é um fato também, é importante esclarecer para os ouvintes, que a Prefeitura está ciente de tudo isso que está acontecendo, que vem onerando para esses atendimentos da saúde, né? Tanto da internação, quanto a questão de atendimentos na Santa Casa, que às vezes vai reduzindo. Isso é um fato que é conhecimento também da Prefeitura. Sim, desde o início do ano a gente está vendo essa dificuldade dos repassos de recursos ordinários para os hospitais, tanto é que foram inúmeras reuniões que nós fizemos tanto com a Santa Casa quanto com a Casa do Caminho, revisão de número de plantões, revisão de escala, revisão de atendimentos, entendeu? Só o que ficou crítico agora foi nesse mês de setembro que a gente teve que fazer essa pausa para a comissão que foi nomeada e reestruturar todo o orçamento do município como um todo. Cristiane, eu vou te pedir mais um minuto, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, daqui a pouco também a gente traz as participações dos ouvintes. É isso aí, já retornamos aqui com a entrevista. Seguindo com o Imbirara Notícias, eu trago agora uma oportunidade para você que está em busca, né, de uma vaga de emprego. Olha só essa grande oportunidade. Atenção, a rede de postos Prodoeste está contratando frentistas. Se você tem boa comunicação, disponibilidade, experiência, essa é a sua chance. Escala 12/36, salário competitivo, com 30% de periculosidade, comissões, participação anual de lucros, plano de saúde, entre outros. Os interessados, enviar currículo para o WhatsApp 34 3691 1727. 34 3691 1727. Sua carreira começa aqui na Rede Prodoeste. A hora certa, agora 10h45. Jornal Imbirara Notícias. Você sabia que as melhores carnes de Araxá estão no Reis Supermercado? Além de uma padaria completa, você também encontra um mix de produtos de limpeza e alimentos, de acordo com sua preferência. E não para por aí. No Reis Supermercado, todos os dias você encontra as melhores promoções e ofertas. Venha fazer suas compras e veja a diferença. Reis Supermercado, Avenida Auxiliadora Paiva 635. Telefone 3661-6608. Reis Supermercado, o nosso supermercado. Em Araxá, você tem a loja Zé Ruela. É o seu destino número 1 para ferramentas, parafusos e muito mais. Com atendimento de primeira qualidade. Na loja você encontra EPIs, disco de corte, parafusadeiras, lixadeiras, conexões hidráulicas, componentes elétricos, torneiras, escavadeiras e uma variedade de parafusos. Precisa de uma cópia de chave ou xerox? Fazemos também. E o melhor de tudo, com ótimos preços. Rua Uberaba 150, telefone 3611-0505, WhatsApp 34996655050. Venha nos visitar. Quer saborear o melhor espetinho da cidade, tomar o melhor chopp e ter a maior variedade de frios, fatiados e tábua personalizadas? Então é na Zero Grau. Só na Zero Grau você tem mais de 18 variedades de espetinhos congelados prontos para assar, sem falar da qualidade e o melhor chopp Pilsen e de vinho da região. Atendimento presencial na loja e também entregas. Ligue 3662-5065 ou manda um WhatsApp 34999166622. Avenida Wilson Borges, 1035, de segunda a domingo e também nos feriados com horário especial. Zero Grau. A prática de atividade física é imprescindível para a saúde e uma boa qualidade de vida. O Grupo Cornélios oferece aquilo que você precisa. Venha nos fazer uma visita e treinar com a equipe dedicada e comprometida em atender seu objetivo. Grupo Cornélios, em 2 endereços. Rua Carvalho Lopes 218, 3661-3520. Rua Olegário Maciel 333, Clube Araxá 3612-9356. Esperamos por você. Dicas do Sinta. Trabalhador, você que trabalha no horário de 22 horas às 5 horas tem direito ao adicional noturno. Camareiras de motéis e lavanderias, a insalubridade é de 10% com base no salário mínimo. Seja um filiado e utilize os benefícios do sindicato à sua disposição. Saiba mais, 3661-5304.
Conheça o Mercadão das Carnes em Araxá. Um mix de produtos, seja para seu churrasco ou no seu consumo do dia a dia. Carnes de procedência, variedade em molhos, temperos, hortifruti, bebidas nacionais, importadas, produtos de limpeza, higiene e completa padaria. Mercadão das Carnes, qualidade, variedade e os melhores preços sempre. Mercadão das Carnes, Avenida Vereador João Sena, 320 Centro, ao lado da Igreja de São Sebastião. Imbiara 91,5 FM. Imbiara Notícias, segunda hora. Segunda hora do Imbiara Notícias, na manhã desta sexta-feira, hoje 6 de outubro, estamos de volta. Antes de a gente voltar com a entrevista aqui com a Cristiane, nós tivemos agora há pouco lá na rua Engenheiro Pedro Rios, lá no bairro Pedro Pesutti, o ouvinte Elvis relatando sobre as enchentes que vem acontecendo na rua, e a gente já tem aqui uma resposta da Secretaria de Obras, através da assessoria de imprensa, agradecemos aqui o Jorge Mourão, informando que será feita a duplicação das bocas de lobo e abertura de novos canais. A execução está sob responsabilidade da empresa Vecol por meio do contrato de manutenção de vias. A previsão de iniciar em 40 dias, tendo em vista que outras vias estão passando por manutenção no momento, inclusive a Rua Consolação, onde a gente tem 2 erosões ali no meio da via. Portanto, a resposta é ao nosso ouvinte Elvis e aos moradores da rua Engenheiro Pedro Rios. Seguimos, Bruna. Isso, a gente ainda teria muito, para falar sobre aqui, mas como o nosso tempo é curto, eu vou tentar trazer aqui também algumas principais demandas dos ouvintes, que foi até o nosso convite. A Cristiane acabou coincidindo, com a questão do fórum e acabou tomando mais tempo da entrevista. Cristiane, muitas demandas da saúde chegam todos os dias para a gente, e as principais são as faltas de médico. O pessoal sempre fala assim, por que não tem médico em tal unidade? Por que não tem médico em tal unidade? Tivemos reclamações que o pessoal teve cancelamentos de consultas com especialistas. Então, sempre, eu acho que a principal reclamação que chega é a falta do atendimento médico. Algumas pessoas que, até chegou algumas agora nesse momento também, durante a entrevista, sobre a consulta com o ginecologista, que também é uma das principais reclamações que a gente recebe aqui. O pessoal colhe o preventivo com o profissional da enfermagem e demora-se muito tempo para poder apresentar esse exame preventivo. E a gente sabe, nós somos mulheres, a gente sabe que se tiver ali alguma coisa, aquela demora pode piorar a situação dessa mulher, em mostrar ali o atendimento, se ela tiver ali realmente com alguma infecção, precisar fazer o tratamento, é uma questão que não pode demorar ter o atendimento ao preventivo. Então, contextualizando isso, eu vou pedir para que você esclareça essa questão da falta de médico nas unidades e dos especialistas. Tá. Começando pelos especialistas, acho que eu dei já uma explicação anterior, mas reforçando. O credenciamento venceu no final de agosto e a gente precisava renovar o aditivo de prazo e também do reflexo financeiro. Coincidiu com essa contingência, com o decreto de contingência, e demorou mais do que esperado para que a gente tivesse a liberação. Seria inconsequente da minha parte liberar o atendimento médico sem o lastro burocrático legal de pagamento desses médicos. Uhum. Ou seja, como que eu colocaria um médico para trabalhar sem o empenho? Depois eu não conseguiria fazer o pagamento desse serviço prestado. Então foi isso que aconteceu, foi uma lacuna aí de 2 semanas que a gente teve que paralisar até que eu conseguisse o lastro legal para o pagamento desses profissionais. Nós já retomamos as consultas, inclusive com o credenciamento de ginecologista. A ginecologia no município é um alvo de preocupação da nossa parte. Estamos buscando até uma possibilidade de trazer profissionais de fora, porque os profissionais de Araxá, a gente não tem um quantitativo ideal para fornecer esses atendimentos pelo SUS. Uma das nossas principais médicas solicitou licença sem vencimento e pediu também o seu descredenciamento por razões particulares, que não vem aqui ao caso a gente tratar. E aí a gente realmente ficou com um número menor do que o ideal de ginecologistas, mas a gente já está tratando desse problema, buscando novos profissionais para se credenciarem. Em relação ao exame, a demora no exame, todos aqueles que apresentam alteração, eles são colocados como prioridade. Então, se você está com demora, isso é um bom sinal porque não teve nenhuma alteração. Não é o ideal, longe disso, né? Mas diante da dificuldade que a gente está em contratar profissionais
Nessa área em específico, a gente tem essa justificativa, porque as enfermeiras das unidades de saúde, elas são também capacitadas para fazer a análise, tanto é que elas podem, inclusive, fazer coleta de material. Então, quando tem uma alteração, essas pacientes são priorizadas. Em relação às demais unidades, nós estávamos quase completando 100% de cobertura de profissionais médicos, mas infelizmente nós tivemos um falecimento de uma profissional e 2 outras precisaram pedir desligamento da estratégia de saúde da família, também por razões pessoais. Mas a gente está com uma perspectiva muito positiva pelo programa lançado pelo Ministério da Saúde, que é o programa Mais Médicos pelo Brasil. Que ele condensou o programa agora Mais Médicos e aquele Médicos pelo Brasil. Então ficou o programa Mais Médicos pelo Brasil e a gente tem uma previsão de 13 vagas já na primeira chamada para o município de Araxá. 2 profissionais já se apresentaram e a gente está no aguardo de novos profissionais se habilitarem para o município de Araxá e a gente vai ter 100% da cobertura. Cristiane, gostaria de falar sobre as cirurgias eletivas, né, que é uma das grandes demandas aqui que os ouvintes apresentam, e até ontem, durante o fórum ainda, foi dito pelos 2 gestores, né, a gente lembra que as cirurgias eletivas foram suspensas devido ao decreto, né, promulgado pela prefeitura, de que no início da semana receberam um ofício avisando do retorno, mas que até a presente data ainda não havia retornado. Tem uma previsão de quando é que vai retornar de fato as cirurgias eletivas? Essa semana, antes da minha viagem, eu viajei quinta, na quarta-feira eu já assinei bastante autorização de cirurgia eletiva, porque é um processo que demanda da regulação do município, né? Então essas demandas chegam para regulação através das estratégias de saúde da família, os pacientes passam por consulta com o especialista que vai realizar a cirurgia. Como eu disse antes, esses cirurgiões e essas cirurgias são arcadas pelo município e usam a estrutura do hospital, né, em parceria com os hospitais, né, já que o município não tem o seu hospital municipal. Então, eu já assinei bastante movimentação de cirurgia e é uma questão de logística mesmo, agendamento da agenda do médico, da disponibilidade do centro cirúrgico, né? Então, isso já está caminhando para acontecer, essas que já estavam planejadas. Cristiane, e quando a gente fala de verba, é claro que cada secretaria dentro do orçamento tem ali a sua verba, que é tratada, né, pelo gestor da pasta também, né? Provavelmente eu imagino que vocês devem fazer um acompanhamento, né, cada secretário, das verbas que há dentro da sua secretaria. E quando a gente fala sobre essa questão do decreto, eu acho que a saúde de Araxá nem deveria ter entrado no decreto de contingenciamento, né? Deveria ter sido uma coisa colocada por fora. Então, o decreto de contingenciamento vale para as demais questões, mas a saúde é esse cenário que a gente está vendo. Se você falta com uma coisa, você atrapalha todo o sistema da saúde, você atrapalha todo o sistema de um hospital, né, da possibilidade de atendimento. Então, eu acho que a saúde não deveria ter entrado dentro desse decreto. Agora, quando a gente fala de redução dentro da sua pasta, quanto que foi essa redução, quando a gente fala de valores? A gente teve algumas reduções pontuais, por exemplo, contingenciamento de número de viagens, de diárias, hora extra, por exemplo, né? A gente não executa mais. O recomendado pela comissão foi em torno de 20%. Da redução da saúde? De valor? Não. Se reduzir do orçamento? Se reduzir do orçamento ordinário. De verbas vinculadas não teve redução nenhuma. É uma coisa que eu acho que não deveria acontecer, né? Deveria se apertar outras secretarias, mas a saúde jamais, justamente por conta, já é uma dificuldade, né? Então se dificulta muito mais ainda essa questão da saúde. Você quer trazer no finalzinho algumas participações, Carlinhos? Vamos lá. Participação de ouvintes aqui conosco. Sobre demandas. Alguns temas a gente até já tratou aqui, né? A Rosana diz que está esperando a cirurgia há quase 3 anos, uma cirurgia na coluna, e nada dos exames, né? Toda vez que ela vai ao médico, todos estão vencidos, inclusive a ressonância, que não é barato. Até quando vou ter que esperar, né? Já que estive na secretaria, conversei pessoalmente com a secretária e ninguém resolve nada. Ressonância é uma demanda que o pessoal fala que em Araxá não tem, né, Cristiane? A gente tem de urgência. Só os casos de urgência. Esse exame é de alta complexidade. Provavelmente a cirurgia dessa paciente é de alta complexidade também. Provavelmente ela está inserida no SUSFAS para encaminhamento para Uberaba.
Essa cirurgia de alta complexidade não é de responsabilidade do município. A pactuação vinda do Ministério da Saúde, isso também foi muito bem explicado ontem no fórum, é um direcionamento que vem do Ministério para o Estado e depois para os municípios. Então, essa responsabilidade dessa cirurgia não é municipal, é estadual e federal. E aí ela tem que aguardar a autorização e depois isso vai ser encaminhado pelo serviço municipal. Exatamente. Okay. A participação do Arnaldo, pergunta para a secretária da Saúde, porque ainda não renovou o contrato, né? Tem muita gente perdendo tudo que fez. Deixa eu só voltar aqui, porque ele faz uma argumentação anterior a essa, né? A prefeitura tinha um contrato com o Unirachá, onde oferece serviço de fisioterapia para muita gente. Esse contrato está vencido há 2 meses. Essa semana vai ser a última semana, né? Que 50 pacientes podem deixar de ser atendidos. Finalizou-se o prazo máximo de contrato, que é de 5 anos, e a gente já está trabalhando nesse contrato desde julho para fazer uma renovação. Já está em fase final de renovação. A gente teve algumas reclamações também, Regina, desculpa, a Regina está no telefone com o Carlinhos Cristiane. A gente teve algumas reclamações também da falta do médico pediatra aqui na cidade, né, que os pais têm encontrado alguma dificuldade para encontrar o atendimento, principalmente na emergência e o agendamento das consultas. Então, emergência, a gente tem que deixar isso bem claro. O atendimento de urgência e emergência é feito pelos médicos credenciados da urgência e emergência. Eles têm habilitação para atender de 0 a 100 anos. Não tem essa distinção de pediatria na emergência e na urgência. Agora, falta de pediatra no município, isso não acontece. Nós estamos com 5 pediatras credenciados, uma média de 1.400 consultas por mês. Em dezembro, quando nós iniciamos o credenciamento, foram 1.800 consultas. Então, essa falta de pediatra para rotina, sem contar que os médicos de estratégia de saúde da família também estão gabaritados para fazer o atendimento de crianças. Cristiane, pode falar. A participação da Regina aqui conosco novamente, Cristiane, ela ficou com uma dúvida com relação a ontem, a sua ausência no fórum, se tinha alguma representante, um representante seu lá para responder às dúvidas colocadas pela promotora. Não enviamos representantes, porque para responder sobre esse assunto, eu sou a pessoa indicada para responder. Cristiane, só para a gente finalizar aqui, a questão da estrutura da UPA. Recentemente a gente teve diversas reclamações da estrutura, até mesmo em questão de bebedouro. É sempre motivo de reclamação alguma coisa, alguma estrutura da UPA, as cadeiras, né, o atendimento lá dentro da unidade. O pessoal às vezes está sempre mandando foto para a gente da situação de uma maca, de uma porta. Como que está essa questão das estruturas das unidades de saúde? A gente sabe que infelizmente agora, como você disse, né, 20% de contingencionamento dentro do orçamento da saúde, o que eu estou achando um grande absurdo, mas eu vou pedir para que você fale dessa estrutura. Então, esse planejamento da UPA, ele foi concretizado agora no último mês. Nós tivemos a troca de todos os colchões, tivemos a implantação de novos bebedouros, macas novas foram enviadas para a UPA. Esse é um planejamento que a gente conseguiu finalizar agora no mês de setembro. E as cadeiras da recepção? As cadeiras ainda estamos em processo licitatório de bens permanentes dessa parte externa. Tá certo, Cristiane, a gente teria muito mais demandas, né? A saúde, como a gente disse, né? Sempre alto o número de necessidade das pessoas, das participações. Né? Tem só aumentar. Quanto mais a população aumenta, né? Ou até citávamos aqui essa semana, né? O IBGE fez aí um levantamento que a população está cada vez mais velha, né? Em termos de quantitativo e de idade. Então, acaba, né, demandando muito mais da saúde pública e também outras questões da pandemia que onerou, convênios médicos, né? As pessoas se inseriram no serviço a saúde público. Tem essa particularidade, porque quanto mais serviço você oferta, mais demanda você cria, né? Quando você tem mais médicos, você tem mais diagnóstico, você tem mais exames, mais medicamento, né? Então, a qualidade do serviço, ela aumenta a demanda de forma inversa, né? Aumentam as cobranças, porque você está ofertando mais diagnóstico, mais atendimento. Cristiane, quero te agradecer pela sua presença aqui, trazendo alguns esclarecimentos, e com certeza, né, te chamaremos novamente para mais, né, uma rodada mais uma rodada, né, de esclarecimentos para os ouvintes. Estarei à disposição, é sempre um prazer estar aqui com vocês e com seus ouvintes. Obrigada. Prazer é todo nosso, agradecendo aqui a presença do amigo Jorge Mourão acompanhando aqui a secretária. Estamos chegando ao final dessa edição do Imbirara Notícias.